A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, graças damos ao nosso Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui buscando a Sua presença. Vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Papai amado, Papai querido, agradecemos a Ti, Senhor, porque podemos estar mais uma vez com vida buscando a Sua presença. Nos apresentamos a Ti, maravilhoso Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, precisamos da Sua palavra, precisamos da Tua presença no nosso meio, para que o Senhor continue nos ajudando a seguir em frente, buscando sempre agradar ao nosso Deus, sermos obedientes à palavra do nosso Pai. E agora tudo quanto nós o fizermos, nós faremos para louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, se passou-se alguns dias da nossa comemoração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós compreendemos esse ato que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. E o que Ele nos deixou, o que Ele nos espera de cada um de nós. É que cada um de nós cumpra com a palavra, que cada um de nós se espelhe nas coisas que Ele deixou para nós, para que possamos segui-las. E agora nós estamos prestes a um novo ano. Mais alguns dias nós estaremos entrando no ano novo. E sempre tem aquela coisa, né, irmãos? Entrar com o ano novo. Uns dizem que querem entrar com o pé direito. Mas como diz o nosso amado pastor Luiz, vamos entrar com o direito, com o esquerdo. Vamos entrar bem. E entrando bem é na presença de Deus. Entrar bem significa buscar a Deus, buscar servi-lo. Agora, se nós não tivermos isso nos nossos corações, na nossa mente, pode ser que a gente não vai entrar bem, a gente vai entrar mal. Então, irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos? Eu tenho dois textos que eu gostaria de mencionar para esse momento. Bom, o novo ano está prestes a se apresentar a todos nós. Agora, irmãos, isso tem que ser uma nova oportunidade, não que aquilo que nós fizemos no ano que passou já não vale mais, que não deve ser considerado mais. Um novo ano é uma nova perspectiva. E essa oportunidade é dada a todos nós. Então, que nós possamos rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes nesse ano que está prestes a nos deixar, para que no ano que vem possamos melhorar. Quando olhamos para esse ano que está prestes a ficar para trás, nós vemos que passamos por tantas coisas, mas a mão do nosso Deus, ela nunca nos deixou de nos socorrer. Se estamos chegando a esse novo ano, nós temos que dar graças ao nosso Deus, que tem nos dado esse privilégio. Só que Ele tem nos dado esse privilégio, porque Ele tem propósitos para com cada um de nós. Então, quais são os propósitos que o nosso Deus tem para cada um de nós? Então, essa, irmãos, é a pergunta que devemos nos fazer. E todos dizem que tem a resposta. Sim, nós temos a resposta. E a nossa resposta é de fazer a vontade do nosso Pai nesse novo ano, assim como dizemos que fizemos a vontade do Pai nesse ano que está passando. Com toda certeza, irmãos, nós podemos fazer muito mais do que nós já temos feito, porque nós vamos ganhando experiência com a palavra de Deus, conhecimento, fortalecimento, fé. É isso que a palavra de Deus ela nos traz. Ela vai se elevando, ela vai se colocando de uma forma cada vez
com mais entendimento para cada um de nós, para que possamos crescer diante de Deus. A certeza podemos fazer muito mais do que temos feito. E sabe, irmãos, a porta ainda continua aberta para todos aqueles que desejam servi-lo. Não só aqueles que já o servem, mas aqueles também que desejam servi-lo. Mas um dia, essa porta, que hoje se coloca aberta diante de nós, ela será fechada. E aí, como faremos para termos um encontro com o nosso Deus? E todo ano nós começamos com eufóricos, fazemos planos de toda qualidade, nossos pensamentos nos dirigem a tantas coisas. Agora, muitas vezes nós fazemos planos, mas nós não damos cabo dele. Nós começamos bem, de repente nós desistimos, não passamos a fazer as coisas bem feitas. E agora que eu estou me lembrando de uma situação. Quando eu estava aqui na escola, a gente recebia todo ano um caderno novo, né? Então, a gente começava com as primeiras páginas ali, a letra redondinha, bonitinha. Agora pega nas primeiras páginas e depois vai para as últimas páginas. A minha letra era quase que eu não podia nem ler, eu mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente faz planos bonitos, começa bem, mas depois a gente acaba, desculpa a expressão, meio que relaxando com as nossas atitudes. E não fica tão bonito quanto nas nossas primeiras páginas. Por isso que a palavra fala para nós buscarmos o primeiro amor. É diferente, né, irmãos? O primeiro amor. Bom, fazemos plano, mas será que levamos a cabo? Levamos até o final? Seria bom se colocássemos tudo o que desejamos no início do ano e quando chegasse no final do ano, nós pudéssemos meditar sobre esses planos que nós tivemos no começo. Principalmente meditar sobre as nossas vitórias e também meditarmos com as nossas derrotas. Porque nesse novo ano nós teremos vitórias. Mas eu creio também, irmãos, que nós teremos derrotas. E sempre nós começamos o ano dizendo que desejamos agradar a Deus, fazendo a vontade do nosso Pai. Agora, se por um acaso nós não agradamos o nosso Deus nesse ano que está terminando, nós temos uma nova oportunidade nesse ano. Porque esse novo ano ele irá se apresentar a nós como uma folha de um papel em branco, ao qual escreveremos nela uma nova história. Então, irmãos, nós temos que refletir sobre o que passamos, sobre o que fizemos e escrever uma nova história, tirar os erros, tirar os enganos. Já nós vamos chegar aqui na palavra, para que a gente possa seguir em frente. Devemos, cada um de nós, fazer uma análise das nossas atitudes e se elas têm agradado ao nosso Deus. Aí eu quero mencionar essa primeira passagem, que está em 2 Crônicas 7,14, que os irmãos conhecem. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, que nesse novo ano vamos nos apresentar ao nosso Deus como Ele nos propõe, com humildade, admitir ao nosso Pai os nossos erros, os nossos pecados, buscar continuadamente a sua presença em tudo o que nós venhamos a fazer. E lhe obedecendo, isso é o que diz a sua palavra. Então,
Temos que deixar todo o nosso mau comportamento, todo o comportamento que não agrada ao nosso Deus, porque com certeza temos alguns, ou muitos, porque isso daí tudo irá fazer o quê? Irá nos distanciar da presença do nosso Pai. Agora vejamos, irmãos, o nosso verdadeiro arrependimento, ele não pode ser simplesmente por falarmos, eu me arrependo. Esse arrependimento, ele exige de cada um de nós uma mudança de comportamento. Sabendo que obedecer ao nosso Deus, além de todos o que diz a palavra obedecer, estaremos cumprindo o que o nosso Deus deseja. Ainda o nosso Deus, ele nos trará benefícios e recompensas. Quais são esses benefícios e recompensas? Muitas vezes nós achamos que é material, né, irmãos? É isso, é aquilo. Também será, também pode ser. Mas devemos escolher obedecer ao nosso Deus para continuarmos a vivermos bem. Muitas vezes não é o carro, a casa que nos fará viver bem. Viver bem é aquele que tem uma comunhão com o Pai. Porque se nós não tivermos essa comunhão, caso contrário, tenhamos carro, tenhamos casa, teremos bom emprego, mas sem essa comunhão, nós iremos nos afastar do nosso Pai. E sabe qual que é a consequência disso? A consequência disso todos nós sabemos. É sofrimento, é o castigo, e para até chegar à nossa destruição. São palavras duras, mas elas devem ser mencionadas. Muitas vezes oramos e queremos respostas imediatas. E quando isso não acontece, o que cada um de nós tem feito? Irmãos, o nosso Deus realmente ouve as nossas orações e súplicas. E podemos confiar que Ele irá nos responder no momento oportuno. Essa palavra o nosso Deus enviou ao seu povo no dia em que Salomão inaugurou o templo. Ele construiu aquele templo que nós conhecemos, seguindo as orientações do nosso Deus. E nós vemos ali o formato, tudo, a madeira, o material, tudo foi dirigido por Deus. Tudo foi feito na medida e nas coisas certinhas que o nosso Deus tinha que determinado. E esse templo foi feito para adoração ao nosso Deus. Então, irmãos, quando em Pentecostes o Espírito Santo veio sobre nós, veio sobre aquelas pessoas ali, aqueles irmãos, o que nós podemos analisar? Hoje, irmãos, o templo de Deus é o nosso corpo. Nós somos o templo de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Fazer tudo conforme o nosso Deus deseja. Por quê? Porque ali, naquele tempo, quando Salomão fez, pela orientação de Deus, nosso Deus tinha um propósito especial. E todos ali que se reunissem e que orassem a Ele, teriam as suas orações aceitas por Deus. Agora, o nosso corpo, ele é o templo. Templo do quê? O templo do Espírito Santo de Deus. E nós vamos executar o propósito especial que o nosso Deus tem determinado para cada um de nós. Assim como foi determinado um propósito especial naquele templo, nós também temos nosso templo do Espírito Santo e temos que determinar o propósito especial que Deus nos revela. Agora, irmãos, não há homem que não peque, diz a palavra, que ninguém está livre de pecar. Então, por causa dessa tendência que cada um de nós tem, é que nós devemos nos mantermos próximos do nosso Deus.
procurando sempre a sua força e a sua orientação. E se assim nós o fizermos, Ele, como diz a palavra, estará pronto para nos perdoar e restaurar a nossa comunhão com Ele. Isso nos remete ao versículo que lemos há pouco. Devemos guardar essa palavra do nosso Deus em nossos corações. O nosso Deus deseja que cada um de nós se volte para Ele, para que venhamos a conhecê-lo e amá-lo de todo o nosso coração. Ele não deseja apenas que nós venhamos a admirar o seu poder divino. Ele deseja que nós dediquemos um tempo para conhecê-lo melhor. E sabe, irmãos, conhecer a Deus não é um ritual vazio, porque as nossas atitudes irão revelar o nosso amor ao nosso Deus. Em contrapartida, o nosso Deus irá revelar o seu amor por cada um de nós. E por falar em amor, irmãos, ele está aqui na segunda palavra, que está em 1 Coríntios 13, diz assim. E aqui quando fala caridade, significa amor. Então diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, é benigna. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. E diz que quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Dessas três, a maior delas é o amor. Palavras do apóstolo Paulo, irmãos. Então, nós possamos, nesse ano, além de estarmos servindo ao nosso Deus, sendo obediente a Ele, nós vamos praticar o que diz essa palavra. Então, são dois compromissos que nós temos que ter: de servir a Deus, de agradá-lo, de obedecê-lo e de entregarmos o nosso amor, como diz essa palavra. E essa palavra, ela nos mostra como o amor opera, o verdadeiro amor, nós acabamos de ler. Mas tudo o que viemos a realizarmos nos mostra que pouco terá efeito se nós estivermos desprovidos desse amor. Aqui está dizendo que entregasse toda a fortuna para os pobres. Sem amor, não teria efeito algum. O amor, irmãos, é o que fará, é o que irá fazer que as nossas ações e os nossos dons sejam úteis. Fale em língua estranha, profetiza, mas sem amor, a palavra está dizendo que não tem efeito.
há diferentes dons para a igreja. Nós bem sabemos que o nosso Deus tem dons, vários tipos de dons. Alguns um dom, outros dons. Agora tem um dom, que aqui a palavra mostra claro que está. É o dom do amor. Esse dom do amor, ele está disponível a todos. O amor que devemos ter é o amor do nosso Deus. Porque esse amor não é para o nosso interior. Ele não está voltado para nós mesmos. Esse amor, ele é desinteressado. E amar esse amor é não esperar nada em troca. Quando estivermos na presença do nosso Deus, nós não precisaremos mais de dons espirituais. A palavra diz que esses dons cessarão. Paulo diz que não temos todas as respostas agora, mas um dia nós teremos. E que nós iremos enxergar sob a perspectiva do nosso Deus. Nós vemos hoje, né, irmãos, há muita confusão com essa palavra amor. Cada um está interpretando de uma certa maneira. E o amor é a maior das qualidades humanas. E sabe por quê, irmãos? Porque o amor, ele é um atributo do próprio Deus. Por isso, ele é a maior qualidade. O amor, ele nos leva a uma ação, um serviço desinteressado ao nosso próximo. Mostra que nós nos preocupamos uns com os outros. E a fé é o fundamento e o conteúdo dessa mensagem do apóstolo Paulo. Se nós não tivermos fé, nós não teremos amor. Ele diz que quando a fé e a esperança estiverem alinhadas, nós estaremos livres para amar por completo, porque queremos compreender esse amor do nosso Deus. 1 João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? No 21 ele diz, e deles temos esse mandamento, que quem ama a Deus também ama o seu irmão. Irmãos, a palavra diz que o amor do nosso Deus, ele traz paz, ele retira o medo, ele dá a confiança. O amor do nosso Deus deve ser a fonte do amor humano. Há uma diferença. O nosso Deus acende essa chama em nossos corações e ela deve ser espalhada como fogo. Então, como temos tratado os que estão à nossa volta, a nossa família? Temos negligenciado o nosso amor aos que foram criados à imagem e semelhança de Deus? Aqui, irmãos, nós vemos que a palavra diz que amar a quem nos ama é fácil. Então aqui, o amor, nós temos que amar nossos irmãos, mesmo aqueles que nos fazem mal. Nós devemos odiar o mal, mas devemos amar os nossos irmãos, porque todos eles foram feitos imagem e a semelhança de Deus. O apóstolo João não está nos dizendo quantas pessoas devemos amar, mas o quanto nós devemos amar essas pessoas. É fácil dizermos que amamos quando esse amor não nos custa nada. E se a nossa carga, irmãos, parecer pesada demais, o nosso Senhor Jesus Cristo virá para nos ajudar a suportá-la. Quer dizer, muitos dizem que amam, mas quando a carga começa a pesar, esse amor vai embora rapidinho. Mas, irmãos, servir a Deus não é um fardo para aqueles que o amam. Não vamos exigir do nosso Deus o que queremos, e sim nos comunicarmos com nosso Pai e perguntar para Ele o que Ele quer para nós. A ênfase deve estar em fazer a vontade do Pai e não a nossa. Então, que as nossas orações estejam de acordo com a vontade do nosso Deus. Então, como diz a passagem, Ele ouvirá
e nos dará a resposta. Se rejeitarmos o único modo que nós temos para a nossa salvação, nós mesmos estamos nos colocando em risco. Nós mesmos estamos nos colocando fora do alcance das nossas próprias orações. Muitas coisas podem tomar o lugar do nosso Deus em nossas vidas. Ora, nossa fé em nosso Deus, ela não pode ser substituída por nada. Nada pode reivindicar mais autoridade em nossas vidas do que a palavra que está contida na Bíblia Sagrada. Não existe um meio termo. Ou nós pertencemos ao nosso Deus e a Ele nós obedecemos, ou nós estamos sob outro controle e esse controle não é o controle do nosso Deus. Se temos fé, não temos outra escolha além daquela de obedecer ao nosso Deus. Aqueles que hoje não têm fé em Deus não estão protegidos por Ele e não desfrutam da liberdade de servir a Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo nos livrou da escravidão. Não estamos mais sob o controle do inimigo das nossas almas. O nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E é através da nossa fé nele, na fé que nós temos nele, é que iremos fazer a sua vontade. E porque agimos através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós receberemos da parte dele a vida eterna. E para sempre com ele nós estaremos. Então, irmãos, que cada um de nós entenda isso. Há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. 1 Pedro 4,7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, irmãos, todos nós temos algum dom, que nós possamos descobri-lo, que nós possamos usá-los. E nenhum deles deve ser usado para o nosso exclusivo prazer. Que cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E que as nossas boas obras glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Essa é a palavra, irmãos, que nós meditamos do nosso Deus, contida na Sagrada Escritura do nosso Pai. O ano novo está aí. Daqui a uns dias nós já estaremos em 2022. Então, irmãos, nós possamos meditar e obedecer a palavra do nosso Deus. Cada um agora vá no seu cantinho, busque a presença de Deus em oração, peça força para o nosso Deus nesse ano que está por vir, porque com certeza teremos bons momentos, mas também teremos que passar por dificuldades, seja conosco mesmo, seja com nossos irmãos. Mas a certeza é que, servindo ao nosso Deus, em espírito e em verdade, nós iremos conseguir passar por todas as coisas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo.
A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos fazer a oração final deste culto, o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge da minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.